aqui a nossa terceira aula de forma síncrona, né, mas de forma remota aqui da disciplina de modelagem na cadeia de suprimentos. Então eu vou lá no código do Visual Studio para explicar alguns detalhes para vocês e até conseguimos fazer algumas modelagens adicionais em cima de algumas coisas que vocês colocaram na aula passada. Então, por exemplo, quando nós tentávamos fazer lá um modelo que eu tenho um orçamento para realizar a construção das instalações, mas não sei exatamente quantas ainda vão ser construídas, dava um erro lá pela maneira como tinha programado. Eu partia do pressuposto que já sabíamos-se quantas instalações iam ser construídas. Então, eu vou explicar detalhes a mais do código para vocês, com um pouquinho aqui da linguagem de programação do C#, e com isso vocês entenderem um pouquinho mais ali a parte de classes, de como que elas são trabalhadas e conseguirem depois fazer alterações no código. E daí com essas mudanças que nós vamos fazer ali enquanto eu vou explicando para vocês, nós vamos conseguir ao final da aula de hoje tratar alguns casos diferentes aqui nesse problema da P-medianas, algumas variantes. O que é o problema das P-medianas puramente clássico, é isso que nós já vimos até o momento aqui na disciplina. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela com vocês. E nesse compartilhamento da tela, eu venho aqui no código do Visual Studio. Então, pessoal, todo mundo consegue enxergar aqui esse código, correto? Agora, na verdade, não é código, agora vão estar olhando aí um formulário que vai aparecer aqui nessa tela. Estão enxergando essa tela? Sim. Beleza. Pessoal, vindo aqui no resolver, então vou recapitular algumas coisas com vocês. Quando nós declaramos aqui problema P-medianas, meu problema igual a null problema P-medianas, nós estamos instanciando um objeto que é do tipo problema P-medianas. E daí todas aquelas propriedades e métodos que existem na classe problema P-medianas estarão disponíveis aqui nesse objeto meu problema. Tanto é que um dos métodos que tem lá é o método ler instância. Então vamos chamar aqui meu problema ponto ler instância e passamos ali o tamanho, passamos o nome do arquivo. Tem um outro método que é calcular distância entre itens. Essas distâncias vão ser possíveis de serem calculadas porque quando foram lidos os dados aqui no ler instância, tinha lá a coordenada x e a coordenada y. E daí essa distância aqui foi calculada como sendo a distância euclidiana entre os itens, né? Pegar ali a distância em linha reta entre eles. Uma propriedade desse objeto, meu problema, que é do tipo problema P-medianas, é número medianas. E aqui, então, nessa parte, já começa a ver um pouquinho de o que eu estou fazendo com essa linha de código. De que nessa propriedade número medianas é armazenado aquele valor que está no txt número medianas, na propriedade .text. Isso é, lá no formulário, é esse valor aqui. Então, nós estamos dizendo que o número de medianas, colocando simplesmente que a propriedade é número medianas, está valendo aquele valor ali que é o 4. E eu vou pegar e executar o nosso código até esse momento. Vou colocar para parar aqui justamente nesse ponto inicializa medianas. Qual que é a ideia aqui? Nós temos lá o resolver, apertei o botão resolver, e aqui no meu problema, se nós pegarmos todas as propriedades dele, tem lá uma propriedade que é o itens, onde nós temos em cada uma das posições qual que é a capacidade, qual que é o custo de instalação, qual que é a demanda. Aqui teria informação se fosse alocada uma mediana, qual mediana que seria. Aparece aqui o 0 porque é o valor padrão inicial, mas nós não resolvemos ainda o problema, não sabemos a qual mediana que foi alocado. Aqui a coordenada x e a coordenada y.
Depois disso, vocês vão ver que tem aqui um método chamado inicializa medianas. O que esse método aqui chamado inicializa medianas vai fazer? Se nós pegarmos lá no meu problema a propriedade medianas, está aqui como nulo. Então, embora nós tenhamos aquela classe chamada mediana, e medianas é um vetor dessa classe, ela está nula porque não foi instanciado qualquer coisa ainda. O que vai acontecer aqui nesse método inicializa medianas? Primeira coisa que nós vamos dizer é quantas medianas que nós temos, ou seja, vai estar associado ali com qual que é o tamanho desse vetor. Então, nessa primeira instrução aqui, medianas está lá como nulo, está nulo, não tem qualquer coisa nela. Nós vamos dizer que essa propriedade medianas é um vetor, sabe que é um vetor porque tem aqui essa parte do colchetes, né, que abre e fecha, do tipo mediana e que vai ter um tamanho número medianas. Então, olha o que vai acontecer logo após a execução dessa linha. Medianas, agora esse vetor, está lá. Tem a posição 0, a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Por que tem isso? Porque número medianas era 4. Então, este vetor tem 4 posições. Posição 0, 1, 2 e 3. E cada uma dessas posições aparece aqui como nulo. Nós vamos precisar dizer que cada uma dessas posições, no lugar de ser nulo, terá um objeto que é do tipo mediana. E daí, para isso daqui, ele vai fazer esse for. Lá do j é igual a 0, enquanto j for menor do que o número medianas. Ou seja, para fazer isso daqui quando j é igual a 0, j é igual a 1, j é igual a 2 e j é igual a 3. Quando nós fazemos isso daqui, primeiro j aqui, que é o j0. Então, medianas está lá com tudo nulo. Olha o que vai ficar. Executou a linha, medianas na posição 0, agora vai estar aqui descrito que é um objeto lá do tipo mediana. Esse P medianas Gustavo que aparece é porque o nome aqui do namespace que nós estamos trabalhando na solução, o que é o mais geral, onde está tudo incluso, eu dei o nome lá de P medianas Gustavo. Lá nessa namespace P medianas Gustavo, depois eu mostro um pouquinho mais com detalhes para vocês essa parte do namespace, tem uma classe chamada mediana. E um objeto dessa classe chamada mediana tem essas propriedades. Tem uma propriedade de cor, de distância dos itens até a mediana, qual item que é a mediana e quais itens que estão alocados a ela. Depois, quando nós fazemos com o j igual a 1, o que vai acontecer é que agora, lá na posição 1, também nós teremos um objeto do tipo mediana. Depois, na posição 2, a mesma coisa. Depois, na posição 3, a mesma coisa. De forma que, quando sai desse método, nós temos agora que em cada uma dessas posições do vetor medianas, tem lá um objeto do tipo mediana. E daí, por que dava aquele erro lá antes, quando nós deixávamos para, no lugar de colocar aquela restrição de que o somatório dos YJ era igual a P, nós deixávamos sem aquela restrição e para o modelo decidir quantas medianas seriam escolhidas conforme o orçamento que nós tínhamos. O problema disso é que se, por acaso, nós tivéssemos aqui marcado para inicializar 4 medianas e, de repente, a solução ótima fosse ter 5 medianas, não ia ter aqui a posição 5 no objeto medianas. Né? Não ia ter a posição 4, que seria o dessa quinta mediana. Só tem aqui até a posição 0, 1, 2 e 3. E daí tentava acessar uma posição que não existia. E vocês podem ver o seguinte, que essa parte de inicializar a mediana, eu estava fazendo antes de resolver o modelo exato. Ou seja, antes de saber
exatamente quantas medianas que seriam escolhidas. Se nós vamos ter um processo que primeiro nós vamos resolver um modelo, aí com base na resposta que nós obtivermos do modelo, nós vamos aguardar esses valores aqui nessa propriedade medianas, nós só vamos poder inicializar medianas depois que nós resolvermos. Tá? Então, isso daqui que nós vamos ter que alterar em algum momento aqui durante a aula, que não vai fazer sentido inicializar a mediana e depois resolver. Nós vamos ter que resolver o modelo, saber quantas medianas que foram escolhidas, e uma vez que nós sabemos quantas medianas foram escolhidas, nós vamos pegar e inicializar aqui as medianas. Tem um outro método aqui, que o que ele faz é criar cores aleatórias para medianas. Mesma coisa, nós só podemos criar cores aleatórias para as medianas depois que nós sabemos quantas medianas que nós temos. Vou pegar aqui e também executar essa parte linha a linha para mostrar o que esse criar cor aleatório faz. Nós já tínhamos visto em aulas atrás que colocar random aleatório igual a null random faz com que esse objeto aleatório seja um gerador de valores aleatórios. Se nós colocarmos um número aqui dentro, esse número é a semente. Por exemplo, se eu colocar aqui o 5, toda vez que esse método for chamado, a sequência de aleatórios geradas será exatamente a mesma. Se nós pegarmos aqui e deixarmos sem ter uma semente, a sequência de aleatórios será diferente. Se vocês lembrarem, na aula passada ou retrasada, em algum momento, cada vez que eu colocava lá para resolver o modelo, ele desenhava os pontos e as medianas da mesma cor. E isso acontecia porque a semente aqui estava fixa. Como acontecia, às vezes, por coincidência lá, de a cor ser muito perto uma da outra, eu peguei aqui e deixei sem fixar essa semente, para se executar, se ficasse com alguma cor parecida, eu pudesse executar de novo e dar a chance de ter cores completamente diferentes. Então essa que é a essência que você tem que saber. Se coloca algum valor entre o parênteses, sempre que você executar, ou mesmo que vocês executem o código em computadores diferentes, a sequência de valores aleatórios gerados será exatamente a mesma. Quando não coloca o número aqui entre parênteses no random, a sequência será diferente a cada vez que é executado. E daí aqui nós queremos gerar uma cor para cada mediana. E uma cor, ela pode ser definida por 4 números. E isso daqui é o padrão ARGB. O que significam esses 4 elementos aqui? O A, o R, o G e o B. Primeiro, RGB é lá o do Red, Green e Blue. Então, do vermelho, verde e azul. A partir do vermelho, verde e azul, nós conseguimos fazer as cores que nós quisermos. E essa cor, que tanto o vermelho como o verde como o azul, elas variam de 0 a 255. Então, por exemplo, se a parte do R é 0, é não ter nada de vermelho. Se o R for 255, é colocar o máximo de vermelho possível. A mesma coisa para o G e para o B. Aqui eu coloco o aleatório para gerar de 0 a 256, porque sempre quando coloca com isso daqui, aleatório.next e os 2 valores entre parênteses, aqui, né, separados por vírgula, vai ser gerado um aleatório que seja maior ou igual ao que está aqui, e menor do que o que está aqui. Então, ele nunca vai gerar o 256, vai gerar no máximo o 255. E esse outro parâmetro extra, que é o A, ele é um parâmetro de opacidade. Então, que vai decidir se essa nossa cor será bastante opaca ou transparente. Quanto maior for o valor, mais opaco será. Quanto menor for o valor, mais transparente. E a mesma coisa também aqui entre 0 e 255. E com isso faz o padrão de cor.
Então, quando pega e executa aqui esse código, está fazendo para o j igual a 0, está fazendo para a primeira mediana, vai gerar uma transparência aleatória, um vermelho aleatório, um verde aleatório, um azul aleatório. Então, gerou lá o A121, o R96, o G169, o B48. Então, tende a ser uma cor que vai estar um pouquinho mais lá para o verde, dado que tem os valores aqui maiores. E assim são geradas as cores aleatórias. E eu vou dizer que medianas, aquela propriedade cor, é igual a um color.from ARGB. A cor será gerada a partir desse padrão ARGB, com esse valor aqui A para o parâmetro de opacidade, valor R aqui para o tanto de vermelho, valor G para o tanto de verde e valor B para o tanto de azul. Então, desta forma daqui, nós geraremos as cores aleatórias. E, ao final disso, vai ficar aqui que lá no meu problema, cada uma das medianas na propriedade cor vai ter lá um valor de A, um valor de B, um valor de G e um valor de R. E daí, na hora que a gente coloca para desenhar, será desenhado com função dessas cores aqui. Então, também, criar a cor aleatória, nós só vamos poder criar depois que nós inicializarmos as medianas, porque senão elas não existiriam, não teria onde nós colocarmos as cores. Então, em mudanças que nós vamos fazer, nós vamos precisar colocar que só vai inicializar a mediana depois que resolver o modelo exato e que só vai ter cor aleatória depois que resolver o modelo exato. Aí esse outro método aqui, que é calcular distância total, o que ele vai fazer é justamente pegar e calcular manualmente aquele nosso valor da função objetivo. É isso que é feito aqui nesse método. Aí depois, esse método vai salvar lá na propriedade de distância total qual foi a distância total, e é o que nós escrevemos no formulário. E depois tem aqui um outro método para desenhar a solução e colocar lá naquela imagem. Então, tudo isso daqui, né, se eu apertar aqui essa execução até o final, ele vai fazer ele na sequência. Por que que agora, quando eu apertar para resolver de novo, trocam-se as cores? Porque agora foram geradas novas cores aleatórias. Se apertar aqui de novo, vai gerar novas cores aleatórias, e assim sucessivamente. Se nós pegássemos, e aqui no caso desse cria cores aleatórias para medianas, aqui nós colocássemos uma semente fixa, vou colocar lá, por exemplo, 17, o que ia acontecer é que agora, executando uma vez, ele vai resolver e desenhar com as cores geradas a partir daqueles padrões aleatórios da semente 17, e resolvendo de novo, ele vai ficar exatamente na mesma cor, porque está sempre gerando a mesma sequência de aleatórios. Tá? Então aqui, pessoal, é mais uma passagem geral, tem algumas coisas de linguagem, e conforme vocês vão programando um pouquinho mais, tudo isso vai ficando mais fixado para cada um. Tem uma parte que eu comentei para vocês durante a explicação, que era a questão de namespace. O que nós temos aqui? Quando eu criei o projeto, eu chamei de P-medianas Gustavo. E vocês podem observar que tudo está dentro aqui de P-medianas Gustavo. Se eu pegar numa classe qualquer, posso vir aqui nessa classe Problema P-medianas, e olhar lá em cima, tem a classe Problema P-medianas, e essa classe, ela está aqui nesse namespace chamado P-medianas Gustavo. Quando nós colocamos aqui o using Gurobi, o que nós estamos dizendo? Igual aparece ali até no cursor embaixo, namespace Gurobi. Significa que todas as classes, tudo que está dentro do namespace Gurobi, nós vamos poder utilizar também. Isso daqui tudo que eu estou criando nesse namespace P-medianas Gustavo, poderia pegar isso aqui depois gerar um outro, uma espécie de uma DLL, e alguém importar
e daí lá em cima colocar using p medianas Gustavo. E daí ia ter todos os métodos, propriedades, classes que nós definimos aqui nesse namespace. Se vier aqui no formulário, no que se refere à parte dele de desenho, vocês vão ver aqui também, ó, que está lá, namespace p medianas Gustavo. Tudo, o próprio programa, está lá, namespace p medianas Gustavo. Então, tudo isso que nós estamos fazendo está aqui dentro desse namespace. Aí, voltando lá na parte do código, quando... deixa eu voltar aqui no inicializa mediana, né, que aparecia... Deixa eu fazer aqui... Que daí aparece o seguinte, ó, medianas, na posição 0, está lá dizendo que é uma classe chamada mediana, que é no namespace p medianas Gustavo. Então, p medianas Gustavo, ponto mediana. Tá? Então, essa daqui é a maneira que nós temos de colocar. Qual que é a vantagem de ter tudo isso com o namespace ali definido certinho? Vou fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui agora. Ó. A referência do Gurob já está adicionada. Eu vou pegar e comentar esse using Gurob. Tá vendo que agora apareceu aqui o grb env? Apareceu até o sublinhado. Porque aquele objeto, grb env, não existe mais. Só que se eu colocar Gurob, ponto, tá lá, grb env, vai funcionar certinho. Não é mais... Agora, imagine todos esses lugares que envolvem algum método, uma propriedade, classe ou qualquer coisa que seja do Gurob, tem que escrever aqui, public gurob.grbmodel. Depois, lá, quando vai fazer aqui, adicionar a variável, gurob.grbvar. Começa a ficar não produtivo. Quando nós pegamos e colocamos aqui using Gurob, aí já passa a existir essa parte aqui do GRBModel. Por que que ela passa a existir? Porque nós já estamos dizendo que estamos utilizando o namespace. É como se aqui você tivesse um conjunto de caixas de ferramentas. E daí estão todas elas abertas. Basta você pegar aqui e pegar a ferramenta. Se você não tiver com a caixa de ferramenta aberta, de maneira bem grosseira, assim, de comparação, é como se você tivesse que dizer aqui embaixo, ó, você tem que abrir a caixa de ferramentas Gurob e daí lá pegar o grb-env. E vocês podem ver o seguinte, que ficou em cinza aqui esse Gurob, porque o nome pode ser simplificado. Por que que ele pode ser simplificado? Porque o Gurob já foi declarado lá em cima, que nós estamos utilizando esse namespace. Então, nós podemos pegar aqui e tiramos essa parte do gurob.grbenv. Já está lá declarado o Gurob. Tá? Então, essa parte, até agora, nesse momento, foi muito mais em termos de própria linguagem de programação aqui do C# do que otimização ou modelagem em si. Mas nós precisamos desses recursos de programação para conseguirmos fazer a modelagem. Se nós não tivermos aqui o auxílio da programação, nós não conseguimos resolver modelos grandes. É justamente esse conhecimento, a utilização desses recursos de programação que permite com que nós possamos resolver problemas maiores. Alguma dúvida aqui, pessoal? Podem ficar à vontade em qualquer um desses pontos, né? Falei para vocês, depois terão aí acesso aos vídeos, conseguem recapitular qualquer uma dessas explicações, mas caso tenha ficado principalmente alguma dúvida em um ponto que eu não tenha feito a explicação aqui, podem falar tranquilamente aí, seja por voz ou por chat, e o que eu souber, eu tento responder aqui. Se eu não souber, eu falo que não sei e daí tento procurar aí a resposta para vocês para a próxima aula. Hein, Gustavo? Pode falar. A hora que você tirou agora há pouco ali o using Gurob,
e aí você referenciou ele embaixo. Ele ainda reconhece porque lá no projeto você fez uma referência à DLL? Se eu tirar aqui, se eu pego e coloco aqui, ó, use, se eu pego e comento aqui, né? Isso, aí você faz uma referência direto ali no objeto. Ah, tá. Aí se eu vier aqui e colocar, né? Tá, Se como eu é vier que ele aqui, sabe que que o Grob ainda pode ser referenciado? É porque lá no projeto você incluiu a DLL do Grob? Esse exatamente. método está dentro da DLL? Exatamente, porque lá nas referências, se nós viermos, opa, peguei no lugar Não, lá em errado. Projeto, cadê as referências? cima, na Vou aqui referência. no dicionário, vai aparecer as referências que tem. Tá vendo que o Gurob está aqui marcado. É Se eu desse arquivo que ele está desmarcar, puxando quando você fala using Gurob, né? Ou exatamente. quando você referencia direto ali embaixo. Agora, se eu pegar e desmarcar esse daqui, Nem desmarcar essa referenciando direto ele referência, vai, né? aí nem direto ele vai. Até mesmo aqui, se eu der um using Gurob, ele vai pegar e, ó, não é conhecido. Tá. Você está mandando Beleza, usar um fechou. negócio que já não está naturalmente no Visual Studio e você não disse o que, que é. Uhum. Não, eu entendi. Então, daí por isso que tem que pegar aqui e adicionar. Então, o adicionar é falar, ó, começa a ficar disponível para utilizar. Sabe-se no programa que existe. O using é pegue e deixe já direto disponível tudo que tem aqui dentro. E daí a gente segue por aqui. Beleza? Uhum. Professor, Tranquilo, obrigado. aconteceu exatamente isso comigo. Eu copiei tudo, coloquei o Zingrob e ele ficou em cinza. E aí eu fui na sua primeira aula lá e coloquei lá nas referências, aí funcionou. Aí funciona. Exatamente. Outra coisa que pode que é assim que vocês podem pegar de padrão também é, tá vendo que esse using system.txt está em cinza? O que acontece aqui nesse caso? É como se fosse que a DLL lá para associada com o system.txt, ela já está carregada, ela já é natural do Visual Studio. Só que nós não estamos utilizando nenhuma classe, propriedade, nada dela. De forma que, se quisesse, poderia excluir isso daqui e o programa continuaria funcionando. Tá? Então, tem essa outra parte quando aparece aqui o do cinza, é de que isso não está em uso. Uma outra coisa adicional aqui, pessoal, que às vezes vocês podem fazer esse mesmo procedimento de adicionar a referência, colocar o use em Gurobi e na hora que põe aqui não reconhece o grbenv, continua com erro, é lá na parte das propriedades, em compilação, desmarcar esse preferir 32 bits. Eu vou marcar aqui no meu, deixa eu ver se ele vai dar o erro que eu estou querendo que seja gerado. Vou esperar aqui. Vou colocar para executar. Tá vendo que ele deu? Ó, ele não deu erro de compilação, mas ele deu erro de execução. E aquele erro que é um... Esse tipo aqui de erro é horrível de achar. Você vê assim, ó, foi feita uma tentativa de descarregar um programa com um formato incorreto. Isso pode ser qualquer coisa, né? Aquela mensagem que está ali, mas que não diz nada. Aí o que tem que fazer nesse caso, se vocês passarem por isso, é lá no projeto, propriedades, no compilar, desmarcar essa opção aqui do preferir 32 bits. Aí, beleza. Aí ele vai lá e vai seguir normalmente, tudo certinho, resolver e gera ali a imagem. Tá? Então, só esses truquezinhos aí para serem feitos. De tudo isso que eu mostrei para vocês, quando eu estava aprendendo ainda antes do próprio Gurobi, que era fazer o Ciplex no VB.NET, isso do achar que era o desmarcar o 32 bits, foram alguns dias até conseguir.
Aí com o Arinei, ele foi lá e descobriu isso daí, e ele se usa como receita de bolo aí, só seguir esse passo. Beleza? Só mais alguma questão aqui nesse ponto? Ou tranquilo até aqui? Eu acho que está tranquilo, assim. Acredito que sim. Beleza. Os demais aí, Dalberto, Neri, Liliane, Bruno. Estamos acompanhando, né? Nós vamos ter que trabalhar, ir testando para ver tentativa e erro. É que desculpa, Neri. É que assim, a gente acompanha o raciocínio, vê certinho tudo, a questão do erro, tudo, mas a gente tem que rodar, né? Tem que fazer isso várias vezes para internalizar, para pegar mais rápido. Mas até então aqui a lógica tá entendível, sim. Tem que fazer isso. Programação, se você não sentar na frente do computador e fazer ali, não adianta, né? Ao menos... Sim. Até hoje eu posso falar para vocês que eu não conhecia alguém que em programação fale, não, se programação só tudo que eu vi eu consigo pegar e reproduzir sem ter algum problema. Até hoje eu não conhecia alguém com essa característica, mesmo quem programa muito bem. Tem que pegar e fazer. E a parte, eu falo muito em aula assim, que a matemática em si, ela já é bastante cruel, no sentido de que se tem, às vezes, uma coisa que você não entende, você trava completamente. É diferente de outras áreas de conhecimento, que às vezes falta um pedacinho de conhecimento e vai lá e consegue fazer. Na matemática, trava. E na programação, isso é mais ainda. Porque você tem diversas linhas de códigos com coisas diferentes. Se tiver um erro, seja de sintaxe, ou lógico, ou de configuração em uma delas, o programa não vai rodar ou não vai dar o resultado que se espera. Então, tem que pegar no detalhe mesmo, e daí é esse exercício. Reproduzir, fazer, executar linha a linha, e naquilo de passar um mouse em cima, entender, fazer no papel do lado, como que fica armazenado os dados ali nas estruturas, vai entrando no papel, como que está passo a passo, e é esse caminho aí mesmo. Beleza. Beleza? Só vou fazer o seguinte agora, eu vou parar essa gravação aqui neste momento, e deixa eu até já fazer parar aqui a gravação.